ao ponto de ter vários conflitos dentro de casa que acabaram acarretando em várias discussões não muito boas, onde a gente acabou se desencontrando. A gente acabou até achando que a gente estava em crise assim, no nosso casamento nesse momento, porque... Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estou aqui com um convidado ilustre, meu marido. Vamos pegar ele. Benjamin chegou, mas por favor, não foquem nele. Eu sei que Tentem não focar nele, porque a gente precisa conversar sério com vocês agora sobre um assunto que a gente tava deixando pra depois, né? Pra falar sobre. a gente tava procurando um momento específico pra poder falar. Exato. E muita gente tava percebendo, tava perguntando: e aí, Rebeca, cadê o Anderson? Porque ele tá em casa, ele no dia tá trabalhando. E hoje a gente vai responder tudo isso aí. Nossa, mas Benjamin tá a coisa mais linda nesse vídeo. Eu que não tô conseguindo focar. Eu que não tô conseguindo desse jeito, de godúcio. Vim aqui conversar hoje com vocês, mas deixo claro já que o assunto principal do vídeo é com o Anderson, ele que vai conversar com vocês. E eu vou estar mais aqui pra fazer companhia mesmo, tá? Mas antes de tudo, se inscreve no canal, já deixa seu like, porque isso incentiva a gente a postar mais vídeos por aqui, né? E me segue no meu Instagram, que é Rebecanuto, e tem muita coisa legal por lá. Sem mais enrolação, vamos lá, né? Oi, gente, tudo bom? Pra quem me segue no Instagram sabe que eu trabalhava em uma área de carga, descarga e organização em uma empresa. Era um emprego que, tipo assim, quando a gente parou de trabalhar com as plataformas lá atrás, eu fui correndo atrás desse emprego. Fui correndo não, assim, né? Ele apareceu e eu fui, porque era uma maneira de certa forma, a gente começar a buscar sustento. Graças a Deus, ele nos ajudou bastante. Sim. Né? Até a chegada de Benzinho. Porém, com o passar do tempo, né? Porque eu não era efetivado ainda. No momento que eu fui efetivado, eu comecei a trabalhar por escala. E, bom, quem trabalha por escala sabe. Você vai trabalhar em uma escala de uma vez e depois em outra. Às vezes você vai de manhã, às vezes você vai trabalhar saindo de noite. E enfim. Porém, como era um trabalho braçal e um trabalho que exigia muito de mim, eu não tinha a opção de ter família ou casa, sabe? Ou eu sou 100% da empresa, ou eu sou 100% da minha família. Não existia ter a possibilidade de 50%. Tanto que bem, ele tem 2 meses, e desses 2 meses dele, os únicos momentos assim em que a gente mais tinha contato eram nas minhas folgas. Os meus horários de trabalho eram totalmente, como que fala? Eles totalmente impossibilitavam a gente de ter contato. Não só ele, como com o Joy também. Eu saía, os dois estavam dormindo, eu chegava, os dois já estavam dormindo também. Às vezes eu... E isso daí simultaneamente. Teve dias, inclusive, dele chegar e falar assim: amor, eu tenho 3 dias sem ver Joaquim. 3 dias que eu não vejo meu filho dentro da própria casa. Porque ele saía pra trabalhar, Joaquim tava dormindo ainda. E Joaquim começou a sentir muita falta ao ponto de ele ouvir algum barulho de carro no portão e ele correr chorando assim: papai chegou, papai chegou. E quando não era o Anderson, eu ficava com o coração partido. Isso pesou muito nele, né? Porque, querendo ou não, quem acompanha a gente sabe que a gente tem uma ligação muito forte. E esse trabalho em si, ele exigiu muito de mim. E além de ser um trabalho onde era braçal, né? Onde eu ia chegar em casa exausto, isso acabou pesando tanto no meu relacionamento com os meus filhos, porque bem ele não sabia quem eu era, né? Como eu já falei algumas vezes no meu Instagram, o pai ele tem a obrigação de se mostrar pro seu filho, porque o bebê ele já conhece a mãe desde a barriga ali. A gente tem que se apresentar para ele. Só que eu não tinha nem esse tempo de mostrar: oh, eu sou seu pai. Então, muitas e muitas vezes ele estranhou eu segurar ele no colo, tentar acalmar ele. Em várias situações, isso eu achava muito ruim. Acabou que eu fiquei me sentindo um pouco mal mediante essas coisas, né? E enfim. E no meu trabalho eu tinha muitas horas extras a fazer, né? Não porque eu chegava atrasado, etc. É porque designavam muitos extras e em alguns momentos eu não podia ter aquele extra, mas enfim, né? Quando você é funcionário, você só segue a hierarquia e... Na verdade, né, era um extra obrigatório, né? Não era tipo: ah, você pode ficar hoje até mais tarde, você pode... não era muito opcional nesse quesito. E enfim, isso começou a pesar no meu relacionamento com os meus filhos e começou a pesar dentro do meu casamento. Por quê?
Em várias situações eu estava ausente, em várias situações eu não podia dar a atenção que ela queria, dar a atenção que ela merecia, por simplesmente chegar destroçado ou chegar, sei lá, tarde da noite e ter que acordar cedo no outro dia para sair, porque às vezes a escala era assim, eu sair, chegar em casa umas meia-noite e sair cedo para pegar a escala da manhã. E pesou, né? Ao ponto de ter vários conflitos dentro de casa que acabaram acarretando em várias discussões não muito boas, onde a gente acabou se desencontrando. A gente acabou até achando que a gente estava em crise assim, no nosso casamento nesse momento, porque a gente não se via muito em casa. Ele chegava para dormir, tinha vezes que ele chegava meia-noite em casa do trabalho, e já teve vezes também que o horário dele de sair era 4 horas, ele chegava em casa 7 para 7h30, 8 horas. Sim, Então, isso tudo acabou meio que, tipo, assim. A gente sempre teve um momento, tipo assim, de cozinhar junto, por exemplo, de fazer nosso jantar e ter sempre vários junto. momentos juntos, e esses momentos Sim. acabaram não existindo nesse processo. E isso, com o passar do tempo, começou a, de certa forma, sufocar bastante. E, enfim, né? No começo fica aquilo na sua cabeça. Acho que os homens que estão assistindo o vídeo vão se identificar. Velho, agora o que é que eu faço? Meu casamento tá estranho, meus filhos, mas tenho meu emprego, o que que eu vou fazer? Bom, realmente isso pesa muito na nossa cabeça, principalmente quando você tem suas obrigações, você sabe sua responsabilidade, né? Eu, como um bom cristão que sou, corri para Jesus, fui conversar primeiro com Deus, para pedir um direcionamento sobre o que eu faria mediante a toda essa situação, sabe? Eu não sabia do que ia acontecer no dia seguinte, só sabia que eu tinha que fazer algo e que o primeiro passo era conversar com Deus, desabafar, botar para fora o que eu estava sentindo, botar para fora tudo o que estava acontecendo, porque eu cheguei no meu limite. Cheguei no meu limite tanto físico quanto emocional, digamos assim. Por quê? Bom, na empresa um funcionário infelizmente faleceu e eu e ele eram os mais antigos da casa. E olha que eu sou novo até. Mas, enfim, quando ele faleceu, eu era o único que sabia tocar todas as áreas ali que eu e ele trabalhávamos em equipe. Então, de certa forma, o peso ficou sobre mim por um determinado tempo, porque contrataram uma pessoa nova, porém ela não tinha tanta experiência. Então, ela ainda ia aprender para começar a fazer o trabalho, ou seja, a barra ficou mais puxada para mim ainda. Então, o cansaço triplicou, o cansaço mental 10 vezes mais ainda. E eu cheguei para Deus, comecei a conversar com ele, falando que eu já estava exausto, que eu estava no meu limite. Sabia que ele tinha me colocado ali por um motivo que foi fruto de oração lá atrás, quando a gente pediu direcionamento para parar com aquelas apostas. Eu sabia que aquilo tinha sido um sinal, que ele estava com a gente, e sabia também que ele ia me ajudar a tomar a decisão certa e que eu ia dar um passo e ele ia colocar o chão. E eu agi com um ato de fé. Nisso eu tive um momento de mesa com um amigo que me ajudou bastante a espairecer a minha cabeça, me tranquilizar e etc. E nisso daí eu tomei a decisão de pedir minha rescisão de contrato da empresa, né? Atualmente eu já não trabalho mais lá. Eu queria deixar claro uma coisa também, né? Que eu sei que vai aparecer pessoas um pouco chatas pra falarem que ele largou o emprego porque, é por besteira e tudo mais. Sim, muita gente pode até me falar isso. Mas eu sei, a gente sabe muito bem o que a gente estava passando. E a gente não tá falando de um emprego comum. Inclusive, se for para ele trabalhar novamente, com qualquer outro trabalho, ou qualquer outro setor, ele vai trabalhar, entendeu? Ele Exato. sempre trabalhou, inclusive. Sim. Mas a gente não tá falando de um trabalho normal, de você ter 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço, vir pra casa, bateu 4 horas, hora de sair 4 horas, tchau, tô indo. Não, a gente tá falando realmente de um trabalho que tava matando a gente. Tanto espiritualmente, porque a gente não tinha tempo pra pegar ele, né? No caso Verdade. ele não ia mais pros cultos, porque o trabalho não garantia folga no domingo, então ele trabalhava os domingos também. E os dias que ele tinha folga, que por exemplo, vai sair 7 horas, dá tempo de correr e ir pro culto? Tá, dá tempo, mas ele não saía 7, ele saía 10, entendeu? Então sempre impossibilitava a gente tanto de se comunicar, de poder fazer qualquer coisa em casal, de poder sair, de poder conversar dentro de casa, porque quando ele chegava eu já estava exausta. E o momento mais difícil pra mim, no meio disso tudo, né, falando como a esposa que estava passando ali do lado dele por isso,
Foi o meu puerpério, entendeu? Eu passei totalmente sozinha. E não foi porque ele era egoísta ou porque ele não queria ajudar, porque ele... Não, era simplesmente porque ele não tinha tempo pra nada. Ou ele trabalhava pra colocar comida na mesa, e mesmo eu sofrendo com o meu puerpério sozinha, sem ter ajuda de ninguém, ou eu simplesmente ficava... Ou ele simplesmente ficava comigo em casa e a gente passando por privações, e não era isso que a gente queria. Então a gente não tá falando de umas 8 horas de trabalho normal, estamos falando de realmente horas a mais, e horas a mais que custavam muito pra nossa família, pro nosso casamento. E que não era, deixando claro também, que muita gente pergunta, e não era algo que ele aceitava pra ganhar um valor extra. Não era isso. Não tinha muita opção. É tipo, ó, tem serviço, então vai ter que fazer até terminar e depois a gente vai embora. E uma coisa que tava trazendo muito pra minha vida é que eu tava deixando de lado o que Deus designou pra mim, que era a minha família, né? A minha família é o meu primeiro ministério, independente de vários outros ministérios que eu possa ter na minha vida. Eu posso estar pregando na China daqui a 3 meses ou daqui a 5 anos e ter um ministério muito grande lá. Mas esse ministério não conseguirá ser levantado e edificado se a minha casa for dividida ou destruída, né? Então, é meio que isso. Você não vai conseguir dar um passo se dentro de casa tudo estiver desandando. É resumidamente isso. Você não vai conseguir ter paz sabendo que sua casa não está em paz, que sua família não está bem. E muitas coisas aqui, de certa forma, começaram a pesar, sobrecarregar, porque tipo, eu não tinha muito tempo para fazer minhas obrigações em casa. Eu não tinha muito tempo para fazer as minhas obrigações como pai e fazer os meus deveres como marido. Isso, de certa forma, acaba acarretando 1000 coisas. E isso sobrecarrega, né? Porque o fardo ficou todo nela e eu só chegava em casa pra... Oi, como você já foi assim? Dormir, tchau, bom dia, tchau, tô saindo. E isso, de certa forma, acabou pesando muito. Porém, o trabalho tinha que ser feito e eu nunca fui um cara de reclamar ou de correr de trabalho. Então, pra mim, tá normal. Tanto que quando a Rebeca reclamava sobre algumas coisas, eu achava normal. Porque eu venho de trabalhos árduos desde pequeno, né? Sempre tive contato com essas coisas. Então, pra mim, era normal. Pra mim, tava normal. Até eu sentir as coisas começarem a desandar. E, enfim, graças a Deus, né? E a vocês, que são nossos patrões hoje, a gente tá conseguindo se manter, graças a Deus, né? E a vocês que sempre estão ali engajando, vendo as publicidades, etc. E pra quem não sabe, né? A gente sempre foi uma empresa, bem antes de eu começar a trabalhar, lá quando a gente estourou os nossos primeiros vídeos de ceia de Natal, dali a gente formou uma empresa, que é a empresa Vega Canuto. Eu sempre fui a parte administrativa. Se você já mandou mensagem pedindo parceria, publicidade, etc., nunca foi com a Rebeca que você conversou, sempre foi comigo. Inclusive, quando ele estava trabalhando na empresa, era muito difícil conciliar isso aí, porque as pessoas mandavam mensagem para fechar trabalhos para mim, e às vezes eu acabava até perdendo, porque ele não tinha tempo para responder. Infelizmente, a gente perdeu trabalhos, né? Alguns trabalhos por conta disso, pela minha falta de tempo, porque realmente eu não tinha tempo. Há muitas outras publicidades que estamos fazendo, que fizemos, e algumas que vamos gravar ainda, que em breve vocês vão ver lá no feed. Tem muita coisa, na verdade, que o Anderson me ajuda, né? Porque a gente olha assim pra internet e pensa, é só gravar um vídeo. E não é. Ontem mesmo ele estava lendo um contrato de não sei quantas folhas. Ele que lê o contrato. Ele examinando, vendo e vê tudo, porque a gente tem que ler tudo. Eu tava assinando alguns documentos também virtualmente, aí eu tenho que ir no cartório para poder, por exemplo, agora eu preciso ir no cartório essa semana para resolver isso, para autenticar um documento de um trabalho. Isso. E eu não conseguiria fazer isso se não fosse ele hoje em dia em casa, porque eu teria que ir com 2 crianças ao cartório. Eu, moço da caçamba. Eu teria que ir com 2 crianças ao cartório ou deixar correndo na minha sogra, seria muito mais difícil. E hoje ele facilita a minha vida. Eu falei isso pra ele, você tá em casa pra realmente me deixar mais leve, me deixar a minha rotina, a minha vida mais leve, né? Porque eu consigo acordar, eu consigo... De madrugada ele me ajuda com o Benjamin, então eu não fico me sentindo sobrecarregada como eu já me senti uma vez, sabe? E depois eu pretendo fazer um vídeo mais pra vocês aqui, conversando sobre esse momento que a gente passou de uma crise, né? Uma pequena crise. Sim, a gente vai ter um momento específico pra falar sobre isso aqui. No nosso casamento, que foi algo que só Deus mesmo pra ter, assim, nos dado ânimo pra continuar, pra perseverar na gente, né?
E foi um momento que a gente pensou muito em desistir de tudo, porque foi um momento muito difícil pra gente. E eu vou falar mais sobre isso pra que vocês entendam. E uma coisa que pode acarretar e pode gerar dúvida. Sim, eu tenho um salário que, nossa, ele é quase o triplo do que eu recebia na empresa, né? Claro, aqui cansa muito. É um trabalho de 24 horas. É um trabalho de 24 horas, eu não, tipo assim, folga, não tem, mas não é aquela folga que você vai ter, eu vou trabalhar até na minha folga. E enfim, mas é em prol da minha casa, é em prol da minha família e é algo que eu queria deixar essa mensagem bem específica para muita gente aí que provavelmente deve se espelhar na gente, deve viver a nossa vida. Bom, nós somos de carne e osso como todos vocês, nós passamos por dificuldade como todos vocês. Só que você sempre vai ter a opção de confiar em Deus e lutar pela sua família, que é o seu maior bem, que é o tesouro que Deus deixou na sua mão, a sua responsabilidade. Ou simplesmente deixar ela morrer e ver ela se acabando aos poucos. O meu ato de fé foi pedir a rescisão do meu contrato para poder cuidar da minha casa. Poderia, sei lá, hoje eu poderia estar rodando Uber e eu estaria tranquilo também, porque eu teria, sei lá, uma parcela de tempo maior para ficar em casa e cuidar deles, cuidar das coisas. E é bom, inclusive, falar que isso não significa que é para sempre. A gente não Exato. sabe, a gente não sabe como vai ser o amanhã. O que eu posso dizer é que hoje estamos trabalhando juntos. É isso. A internet é algo muito incerto, infelizmente. É instável. Eu não tenho um salário fixo, por exemplo. Pode ser que eu ganhe 10 reais em um mês, entendeu? Então a gente não sabe. Sim. É algo muito incerto pra gente. A gente não tem um salário fixo como salário mínimo, que é aquele valor todo mês. Não é. Então, a gente temos 2 crianças, temos casa, infelizmente não é casa própria ainda, é aluguel. E enfim. E tudo isso, entendeu? Então somos humanos igual vocês, seres humanos normais. A gente não é um robô ou pessoas que nasceram em famílias ricas. E tudo que a gente tem hoje é conquistado com o nosso suor mesmo. Não foi nosso pai que deu, não foi nossa mãe que herdou da minha avó e me deu. Não é nada disso, a gente conquistou tudo sozinho, do zero. Não esperem perfeição da gente, porque nós erramos assim como vocês e passamos por certas dificuldades assim como vocês também. Só que nós escolhemos lutar contra as coisas, fazer com que o nosso relacionamento seja um lugar bom, um lugar seguro, que a nossa casa seja um ambiente abençoado. Então você sempre vai ter uma opção, né? De ou destruir ou cultivar. E é basicamente isso que eu tô tentando dizer aí. E agora ele vai ter muito mais tempo pra gente gravar muito conteúdo aí pra coisa que vocês sempre pedem. Exato. Estamos com várias ideias na cabeça aí pra colocar em prática, de quadros novos, de mais vídeos lá pro Rios, que a gente gosta muito de gravar pra lá. Então é isso, né? Espero que vocês também estejam com a gente nessa fase, porque a gente precisa muito do seu like, da sua curtida, do seu compartilhamento. Seu like é muito importante pra gente. Principalmente lá no Instagram. Eu postei um trabalho, vi uma publicidade, dá um like, vai lá seguir o perfil que a gente marcou. Então dá um apoio pra gente, porque a gente precisa muito, muito de vocês. Exatamente. Sem vocês isso aqui não existe, né? Sem vocês isso aqui não é nada. Exato, sem vocês nada seria possível, nada estaria acontecendo também. Então é isso. Desde já nossa extrema gratidão a cada um de vocês. E se você gostou, espero o próximo vídeo, porque tem coisa boa chegando. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, bem.